Bom dia, senhores. Eu sou o Tenente Evandro, da Divisão de Descontos, da Subdiretoria de Pagamento de Pessoal. O objetivo dessa instrução é que os instruendos identifiquem os principais aspectos relacionados às consignações em folha de pagamento no comando da aeronáutica. Para tanto, nós vamos seguir o seguinte roteiro: introdução, legislação, interpretação gráfica da margem e ciclo de pagamento. Antes, porém, quero apresentar para os senhores a estrutura da instrução. A instrução ela será dividida em duas unidades. A primeira unidade é essa que nós estamos iniciando neste momento. Ela vai ter foco na teoria. Nós vamos falar sobre a medida provisória 2215-10 de 31 de agosto de 2001. Nós vamos falar sobre a portaria 1722/GC4 de 24 de outubro de 2018. Vamos também falar sobre margem consignado e vamos falar também sobre ciclo de pagamento. Essa parte teórica, embora seja um tanto mais tranquila, ela é fundamental para o entendimento e para a gerência futura dos descontos em folha de pagamento. A unidade 2, o foco vai ser na prática do uso do AGC. A AGC é a sigla para Aplicativo Informatizado de Gerenciamento de Consignações. Atualmente, o AGC em uso no Comando da Aeronáutica é o AGC e-Consig, de propriedade da empresa Zetrasoft. Legislação. A medida provisória 2215, de 31 de agosto de 2001, é a medida provisória com força de lei que regulamenta toda a nossa estrutura remuneratória. No seu artigo 14, ela define os descontos na remuneração dos militares. A observação nesse momento é a seguinte observação: nós não vamos aqui ler as legislações. As legislações elas estão disponíveis para consulta. Então, nós só vamos passar por alguns aspectos, focar alguns pontos que são fundamentais para o entendimento. Então, que os senhores, com tempo, com calma, possam ter essa legislação em mãos para fazer uma leitura mais apurada. Então, retornando, o artigo 14 define descontos na remuneração dos militares. No parágrafo 3º, ele define o mínimo de 30% da remuneração. Ninguém pode receber menos que 30% da sua remuneração. Ou seja, depois que se implantam todos os descontos, sejam eles autorizados ou obrigatórios, o líquido de cada pessoa tem que ser no mínimo 30% da remuneração. Isso é lei, medida provisória 2215. O artigo 15, ele lista os descontos obrigatórios existentes na nossa remuneração. Então, dentro desses descontos obrigatórios, estão os impostos, imposto de renda, pensão militar, fundo de saúde, pensão alimentícia, taxa de uso de próprio nacional, multa de ocupação de próprio nacional, indenização erário, a indenização pela assistência médica hospitalar. E ela é uma lista exaustiva, né? Então, ou seja, são 8 itens, está lá para consulta, e não se pode, o Comando da Aeronáutica não pode criar um desconto obrigatório que não esteja previsto em lei. O artigo 16, ele trata sobre os descontos autorizados e diz lá que descontos autorizados são os efetuados em favor de entidades consignatárias ou de terceiros, conforme regulamentação de cada força. Esse texto está em destaque porque é bom nós frisarmos esse ponto, que é até interessante. Muitos dos nossos colegas falam, às vezes fazem a seguinte observação: na Marinha isso funciona desta forma, no Exército isso funciona de uma outra forma. Por que a Marinha, o Exército, a Aeronáutica trabalham diferente com relação a consignações, já que todos são militares? A razão é esta: porque o artigo 16 da medida provisória 2215 deixou como prerrogativa de cada comandante da aeronáutica regulamentar as regras para os descontos autorizados no âmbito da sua força. Então a razão é essa. Vamos seguir.
Essa regulamentação no comando da aeronáutica é a portaria número 1722/GC4 de 24 de outubro de 2018. Ela foi reeditada recentemente em função da revogação de um parágrafo que a gente vai ver mais à frente. O artigo 4º desta portaria, ela classifica os descontos em obrigatórios e autorizados. O parágrafo 1º do artigo 4º, ele descreve lá os descontos obrigatórios, que é a mesma lista da medida provisória 2215. Né? A portaria não pode criar um desconto obrigatório, além daqueles que já estão previstos lá na medida provisória. O parágrafo 2º, ele lista os descontos autorizados. Então, se não é obrigatório, ele tem que ser autorizado. Né? E alguns exemplos de descontos autorizados: financiamento imobiliário, a reserva de margem para aluguel, né, que aí está como fiança locatícia na apresentação, mas a gente deixa para poder ressaltar isso: não é fiança locatícia, é reserva de margem para aluguel. As despesas comuns de PNR, o fardamento, né, aquilo que se compra nos reembolsáveis, é desconto autorizado. As associações, clubes, centros sociais, planos de saúde, seguros, previdência e assistência jurídica, empréstimos pessoais, outros. Dentro desses outros aí é uma relação maior, está para consulta lá na portaria, inclusive aqueles descontos internos nas unidades, tipo barbearia, né, lavanderia, tudo isso são descontos autorizados. O artigo 5º, o caput repete o limite de recebimento de 30%. Ele fala lá daquela mesma situação da medida provisória 2215, que diz que ninguém pode receber menos que 30% da sua remuneração. O parágrafo 1º, né, as consignações obrigatórias têm prioridade sobre as autorizadas. Então, isso é algo que tem que estar bem entendido. Né? A pessoa ela não tem margem, porque já se comprometeu com empréstimo, seguro, etc. Mas precisa a implantação de desconto obrigatório, eles têm prioridade, então precisa ser tirado da folha o desconto autorizado. A gente vai entender isso melhor mais à frente. O parágrafo 2º, ele fala que a soma mensal das consignações não excederá ao valor equivalente a 70% da respectiva remuneração, provento ou pensão. Então, todos os descontos, não importa se é autorizado ou se é obrigatório, a soma deles tem que ser no máximo de 70%. Até a portaria 708, que foi revogada pela portaria 1722, havia um terceiro parágrafo que impunha um teto de 30% para os empréstimos pessoais. A republicação, a edição da portaria 1722 revogou esse parágrafo terceiro. Bom, outra parte muito importante que precisa também ficar bem entendido. A portaria 1722, ela também define responsabilidades, atribuições e competências. Todos que fazem parte do processo possuem responsabilidade. O artigo 13, ele diz que são responsabilidades dos consignantes. Quem são consignantes? Quem são os consignantes? Os consignantes são aquelas pessoas que contratam consignações. A pessoa, quando ela vai pegar um empréstimo, ela é um consignante. Quando ela vai contratar um seguro de vida, ela é um consignante. E no artigo 13, ele elenca 12 itens. 12 itens. Nós não vamos ler todos os itens, mas eu vou destacar um em especial. O item 9. Realizar os pagamentos diretamente ao órgão interessado ou à entidade, SC significa entidade consignatária,
quando qualquer consignação decorrente de acordo entre as partes vier a ser suspenso, excluído ou não implantado em contra-cheque. Importante agora, independentemente do motivo da suspensão, exclusão ou não implantação. O que isso tem de interesse para a entidade consignatária, já que essa instrução é para a entidade consignatária? É que o seu desconto, ele pode, por alguma razão, deixar de acontecer. Como está escrito aí, ó, suspenso, excluído ou não implantado. Isso normalmente acontece por causa da implantação de um desconto obrigatório ou a insuficiência de margem. Então, é responsabilidade do militar, do consignante, da pensionista, acompanhar, é mais um dos itens que tem dentro desses 12, acompanhar e verificar quando um desconto que era para ter ocorrido em seu contra-cheque não aconteceu, não importa a razão, ele tem que procurar a entidade consignatária para fazer esse pagamento. Diretamente a entidade consignatária. Então, avançando aqui, nós vamos para o artigo 14. São atribuições das unidades pagadoras. São 8 itens. Destaquei aqui o item 4. A nossa unidade pagadora, ela tem a atribuição de receber dos consignantes as informações acerca de pleitos não atendidos pela entidade consignatária ou de irregularidades quanto ao processamento dos descontos. E vai nos encaminhar, para a SDPP ou para a SDE. Isso é importante ressaltar isso, porque o Comando Aeronáutico ele não tem um contrato, ele não faz a intermediação do contrato com a entidade consignatária. Nós vamos ver no final a atribuição do Comando Aeronáutico. Então, quando houver algum problema, o primeiro lugar em que o militar tem que procurar é a entidade consignatária. A UPAG vai entrar nesse processo caso se configure que o consignante já procurou a entidade consignatária e não foi atendido na sua solicitação. Aí a unidade pagadora atua nesse sentido. Vamos avançar mais um pouco. Agora, o artigo 16, ele define as atribuições e responsabilidades das entidades consignatárias. São 32 itens. Como eu disse anteriormente, nós não vamos aqui ler a legislação toda. Nós vamos tocar em alguns pontos. Então, convém ler a legislação. Quais são os pontos que nós destacamos aqui? O item 4. Responder às consultas realizadas pela SDPP, pela SDE, pela DIRAD ou pela UPAG acerca de pendências ou de informações no prazo de 20 dias. Então, é comum a SDPP, um desses órgãos aí, oficiarem a entidade consignatária solicitando alguma informação. E cabe à entidade consignatária responder dentro do prazo previsto. Caso não responda, poderá haver uma série de sanções administrativas. Outro item destacado, o item 9. Atender dentro do que prevê esta portaria as solicitações efetuadas pelos consignantes, após sanadas as eventuais pendências, sob pena de sofrer as sanções previstas no instrumento contratual. Então, também é obrigação da entidade consignatária atender a solicitação do militar, claro, dentro do que está previsto. Outro item, o item 14. Proporcionar ao consignante, no caso da exclusão, por qualquer motivo da consignação da folha de pagamento, outras formas de realizar o pagamento da mensalidade, preferencialmente na modalidade de boleto bancário. Então, isso aqui é o contraponto lá com a obrigação do militar, do consignante. Lá no início nós falamos que o militar precisa procurar a entidade consignatária para fazer o pagamento sempre que o desconto não acontecer. Em contrapartida, a entidade consignatária ela precisa também disponibilizar uma forma desse pagamento.
Não pode o militar tentar entrar em contato com a consignatária se negar a fornecer um boleto, ou falar que o desconto é para ser em folha, eu não vou receber. Então, já teve situações, né, de demandas em que o militar falou que não pagou porque procurou a entidade consignatária e a entidade consignatária não ofereceu para ele uma forma dele fazer o pagamento. Então, não pode ser boleto bancário, recebe em cash, em algum guichê, entrega recibo. Algumas entidades consignatárias trabalham com débito em conta corrente, desde que autorizado pelo militar. O importante é que a entidade consignatária disponibilize essa forma alternativa de pagamento. Lembrando sempre isso, o desconto em folha de pagamento é uma facilidade. Então não é a única condição, certo? Seguindo a instrução. Nós vamos agora para o artigo 18, a responsabilidade do comando aeronáutico. Nesse caso aqui específico, eu faço questão de colocar o print do artigo 18 da portaria. Vamos ler. Artigo 18. A responsabilidade do Comaer se restringe à implantação das averbações na folha de pagamento do militar, bem como a remessa dos valores consignados para as respectivas entidades consignatárias. Parágrafo 1º. A participação da administração do Comaer está adstrita ao processo de credenciamento e ao processamento do desconto autorizado em favor da entidade consignatária, não tendo nenhuma ingerência direta no vínculo entre o consignante e a entidade, salvo nas hipóteses de descumprimento das cláusulas constantes do termo de credenciamento ou das normas aplicáveis à espécie. Isso é importantíssimo entender isso. Importantíssimo. O comando da aeronáutica, ele não é parte no contrato, seja no contrato de empréstimo, seja numa proposta de adesão a uma associação, que é o foco principal desta instrução. O militar, ele autorizou, por um instrumento contratual qualquer que seja, que a entidade consignatária reserve a margem e faça o desconto. O comando da aeronáutica simplesmente faz o processamento do desconto e repassa o dinheiro para quem de destino. Isso é importante porque a SDPP e as unidades pagadoras, elas não são PROCON nem delegacia de polícia. Esse slide, não entendam como sendo um slide até certo ponto agressivo. A ideia não é essa. A ideia é a seguinte: nós não somos, de fato, o que está escrito aí, PROCON. Existem situações que são relações de consumo. Relações de consumo. Não há como a administração intervir, porque é uma questão de mercado. Exemplo: a pessoa reclama, faz uma reclamação que a taxa de juros do empréstimo que ela contratou está exorbitante. Isso não é regulado pelo comando. Isso é uma relação de mercado. Quando a pessoa fez o contrato, ela assinou um contrato e tinha lá a taxa de juros. E quem regula isso é o Banco Central do Brasil. E se o militar se sente prejudicado em algum aspecto, ou ele procura a defesa do consumidor, ou ele vai para as vias judiciais de pequenas causas. A aeronáutica, ela não tem como intervir. Vou dar um exemplo dessa diferença. A questão do saldo devedor. Na nossa norma, lá naquele artigo 16, que tem lá as 32 obrigações da entidade consignatária, existe lá a obrigação da entidade consignatária de fornecer o saldo devedor. Então o militar, ele solicita o saldo devedor ao banco. O banco, ele tem a obrigação de informar. Se ele não informar o saldo devedor, aí sim a aeronáutica pode atuar, porque está na nossa norma isso.
Agora, se o militar não concorda com o saldo devedor, aí a gente não tem como atuar. Porque quem calcula o saldo devedor, quem sabe as dívidas do militar, taxas de juros, o que está atrasado ou não, é a entidade consignatária. E se ele não concorda, ele precisa acionar a entidade consignatária. Nós também não somos delegacia de polícia, né? As pessoas às vezes confundem. Existem sim muitos estelionatários no mercado e que fazem operações que de fato são estelionatos. Então a pessoa precisa procurar a delegacia de polícia, não o comando da aeronáutica. Então precisa ficar bem claro isso. Então essa parte, o próximo tópico que nós vamos adotar será falar sobre a margem consignável. Então, para que cada tópico não fique um vídeo muito longo, nós vamos pausar esse vídeo agora e o próximo vídeo nós vamos falar sobre margem consignável.